Meus amigos do Ganhador.com, a semana 12 da NFL foi para o espaço com uma grande vitória do Houston em cima do Tennessee por 34-17. Interessante que a primeira vez que as equipes se enfrentaram na semana 2, os Titans abriram 14-0, Houston virou 17-14 e aí Tennessee venceu por 20-17 em casa. Bom, dessa vez Tennessee começando com tudo, anotando os 10 primeiros pontos, e aí os Texans anotando 34 dos últimos 41 pontos da partida e conseguindo a vitória, né? Lamar Miller, 97 jardas no touchdown, né? Simplesmente sensacional. 6 touchdowns na história da NFL de pelo menos 97 jardas por terra. Lamar Miller responsável por 2, né? Também conseguiu em 2014. Eu vejo essa equipe de Houston extremamente agressiva nas trincheiras, né? Whitney Merciless, J.J. Watt e o Jadeveon Clowney estão simplesmente voando, pressão em cima do Mariota a partida inteira, secundária jogando melhor, o Texugo do Mel, eu gosto do Texugo do Mel, nosso querido Tyrann Mathieu, né? Jogando bem também, e com isso Houston conseguindo essas vitórias. Algumas vitórias apertadas aqui durante essa sequência de 8 jogos. Ontem foi uma lavada. 2 jogos consecutivos para Tennessee em que o time não produziu absolutamente nada e a defesa que vinha tão bem jogando mal em semanas seguidas. Que tal o Minnesota vencendo o Green Bay Packers por 24-17? O momento é interessante para o Green Bay, que a gente lembra duas temporadas atrás, né? O Aaron Rodgers falou, run the table. E o time foi lá e venceu os últimos 6 jogos daquela temporada. Essa temporada me parece um pouquinho diferente. O Aaron Rodgers simplesmente não tem a mesma sintonia com os seus recebedores. Aaron Rodgers também errando alguns passes, tá? Tinha o Devontae Adams sozinho na end zone, um passe que o A-Rod errou, isso custou caro na derrota do Green Bay. E pro lado do Minnesota, Kirk Cousins, 3 passes para touchdown e nenhum turnover, e é assim que ele vai ter que jogar de agora em diante para Minnesota ter chances de vencer sua divisão e avançar na pós-temporada e ganhar jogos nos playoffs e tudo mais, né? Ele ganhou 84 milhões de dólares para ser um grande quarterback e jogou como um grande quarterback nessa última partida contra os Packers, mas vai ser muito intrigante ver o que acontece com o Green Bay aqui nas próximas semanas, time que ainda não venceu fora de casa nessa temporada. O Aaron Rodgers vai ter que subir o seu nível, elevar o seu nível, e jogadores como Marquez Valdes-Scantling, Equanimeous St. Brown, esses jogadores vão ter que aparecer. E o Jimmy Graham e o Randall Cobb precisam ficar saudáveis o mais rápido possível. Denver vencendo o Pittsburgh Steelers, e Denver era um time morto. Nas primeiras 9 partidas, 6 derrotas. Quando você consegue vitórias importantes, como conseguiu 2 semanas atrás contra os Chargers, fora de casa, e aí você vence o Pittsburgh Steelers, a confiança dentro do vestiário muda completamente. Eu tô intrigado para ver o que acontece nessa reta final. A gente sabe que o Case Keenum mostrou no ano passado sendo um dos quarterbacks mais eficientes da liga, e ele vai precisar jogar igual aquele Case Keenum para Denver ter chances de playoffs, tá? Tá um jogo atrás do Baltimore Ravens, a gente sabe que tem capacidade na defesa, Philip Lindsay correndo muito bem. E pro lado dos Steelers, Pittsburgh precisa limpar várias coisas aqui, tá? Porque a segunda semana seguida que os Steelers sofrem muitos turnovers, 3 interceptações do Big Ben contra o Jacksonville Jaguars, 4 turnovers nessa última partida para a equipe dos Steelers, turnovers perto da linha de gol, Big Ben interceptação na end zone. Não é assim que você vai chegar na pós-temporada e fazer barulho. Pittsburgh estava na 2ª posição na conferência, agora cai para a 4ª posição porque os Patriots venceram o New York Jets. E para você avançar nos playoffs, você simplesmente não pode jogar contra o New England Patriots em Foxborough. Então, hello Pittsburgh, sinal de alerta aqui. E por falar em New England, o time ainda não mostra um grande futebol americano fora de casa. 3 vitórias em 6 jogos longe de Foxborough, isso pode ser um problema, né, para New England aqui nessa reta final de temporada. Precisa melhorar bastante. Tom Brady errando vários passes que ele geralmente acertava, não é verdade? Nesse ano jogando fora de casa, Tom Brady não tem sido nada demais, tá? Então é um pouquinho preocupante nesse aspecto. Eu ainda vejo um Tom Brady jogando melhor nessa reta final. Tava baleado nessa última semana também.
problema no ombro e tudo mais. Eu, sinceramente, eu acho que tem alguma lesãozinha aí que tá incomodando o Tom Brady, mas ele não tá mostrando a mesma precisão que sempre mostrava nos passes. Olha, uma coisa pra gente falar. Nessas últimas semanas da temporada, quem quiser chegar nos playoffs precisa jogar bem no quarto período. Isso é mais do que óbvio. E a gente acha que nessa última rodada viu realmente os times que estão preparados para realmente ameaçar. Um time que não está preparado para ameaçar é a equipe do Miami Dolphins. 6 derrotas nos últimos 8 jogos, estava vencendo os Colts por 10 pontos no quarto período e desperdiçou uma chance de ouro de poder chegar a 6 vitórias em 11 jogos. Os Colts não estavam jogando bem e Andrew Luck teve algumas interceptações e os Dolphins desperdiçaram a vantagem. Por quê? Porque jogaram com medo. Eu achei que o Adam Gase não mostrou confiança em seu quarterback. O ataque dos Dolphins é extremamente inconsistente, a defesa também péssima, mas a defesa forçou alguns turnovers, colocou o seu time numa posição de repente conseguir a vitória e Miami realmente desperdiçou. E aí, por outro lado, Indianapolis foi lá e buscou a vitória. Por quê? Porque o Andrew Luck apareceu quando teve que aparecer, fazendo grandes jogadas. Quinta vitória consecutiva dos Colts, que agora vai para 6-5. O Seattle contra o Carolina, a mesma coisa. O Carolina, olha, movimentou a bola com uma certa facilidade, correu muito bem com a bola nessa partida, mas chegava perto do gol e não conseguia pontuar. Turnovers, Seattle aparecendo em quartas descidas, e aí a gente vê o Russell Wilson fazendo o que ele sempre faz, que é aparecer nos últimos 8 minutos dos jogos, né? Que é uma 4ª para 3, é um passe em profundidade na end zone, né? Uma terceira descida convertida em outro passe em profundidade para colocar o seu kicker numa posição de chutar um field goal, né? Esse é o Russell Wilson. E o Carolina agora 3 derrotas consecutivas, momento muito complicado para o nosso querido Panthers, né? Que estava 6-2, agora está 6-5. Que mais? Chargers 45-10 em cima do Arizona. A gente tem que enaltecer o trabalho excepcional do Philip Rivers, que foi mal na última rodada, mas 28 de 29 passes completados, alcançando um recorde da NFL, completando os primeiros 25 passes de uma partida. O Melvin Gordon agora vai ficar fora de algumas semanas. Isso pode custar caro para a equipe de San Diego, mas o Austin Eckler é um bom reserva e eu acho que ainda traz um dinamismo para o backfield dos Chargers. Grande vitória depois do jogo terrível contra o Denver 2 semanas atrás. E finalmente, Cleveland vencendo, né, o Cincinnati por 35-20. Os Bengals não vão para os playoffs esse ano. O Andy Dalton está na lista dos contundidos, mas eu queria falar uma coisa. Depois do jogo, o Baker Mayfield foi lá, foi cumprimentado pelo Hugh Jackson e o Baker Mayfield não quis papo. Tá? O Hugh Jackson era o treinador do Cleveland, agora tá trabalhando com o Cincinnati Bengals. Ele foi mandado embora do Cleveland, então não é culpa dele que ele tá agora no Cincinnati, que ele aceitou o emprego dos Bengals, né? Porque ele foi mandado embora de Cleveland. Mas o Baker Mayfield não gostou, ele falou assim, olha, ele estava aqui no nosso vestiário, agora ele vai para um time que a gente enfrenta 2 vezes por ano, um rival, e eu não quis muito papo com ele. É um pouquinho de maturidade do Baker Mayfield, é óbvio que é, porque ele precisa entender que isso daqui é um negócio, né? Sabe? Você tem um novo emprego, você abraça o novo emprego, né? É difícil ficar desempregado no mundo da NFL. Mas por outro lado, eu vejo tantos jogadores depois de derrotas indo lá no meio do campo, cumprimentando o oponente que venceu, dando risadas, como se nada tivesse acontecido. Então, é legal ver um cara que abraça rivalidades e que tem uma pegada assim intensa. Mesmo sendo um pouquinho de maturidade, tem alguma coisinha aí nessa postura do Baker Mayfield que eu gostei. Eu acho que talvez ele seja realmente o quarterback certo para a equipe de Cleveland. Nos últimos 3 jogos, 9 touchdowns, apenas uma interceptação para o Mayfield. Um abraço a todos os amigos do Gandor.com.